E o Verbo se fez carne. Esta é a história do Pai se tornando Filho e do Filho se tornando Pai. Pois o Pai e o Filho são um só, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, onde disse Cristo: Eu e o Pai somos um só. Neste caso, se levanta uma questão um tanto interessante, para fazer você refletir. Quem exatamente é o Pai? Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 ao 11. Está escrito: Disse-lhe Filipe: Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Espera aí. Ao contemplar Jesus, eles estavam contemplando a carne. Por acaso a carne é o Pai? Bingo, meu querido amigo. A estrutura por si só é o Pai. Prova disso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos, existimos. Espera aí. Nós vivemos, nos movemos e existimos exatamente através deste corpo humano. Isso significa que este corpo humano é Deus em manifestação, pois toda a carne é Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. Repito mais uma vez, toda a carne é Deus em manifestação, pois foi o Verbo, o próprio Deus, que se tornou carne. Não existe outro Deus além do corpo, pois Deus aqui é a estrutura que torna tudo possível. E Cristo, por sua vez, que é o Filho, é a sabedoria e o poder de Deus, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 24. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder do corpo, é a sabedoria do corpo. Cristo é a sabedoria do corpo, que é a sabedoria de Deus, pois é que Deus se tornou carne. Por isso disse-lhe Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Este é o mistério, meu amigo da fé. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, disse Paulo: assim como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele. Nele quem? No corpo. Pois Deus é carne neste lugar. Toda a carne é Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. Então, Deus nos escolheu no corpo, antes da fundação do mundo. Espera aí, mas antes da fundação do mundo, eu já existia? Bingo, meu querido amigo. Quero que eu prove? É claro que eu vou provar. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, está escrito: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Cristo disse: Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se Cristo está falando isto ao Pai, e você é o Pai, então obviamente que você já existia antes da fundação do mundo. Prova disso que no livro de Gálatas, capítulo 16, versículo 19, acrescentou Paulo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bom, se é o Pai que dá origem ao Filho, e você é o Pai que está gerando Cristo em si mesmo, por acaso Cristo não está falando essas palavras a você? Se você é que vai gerar o Cristo, quando Cristo vier a despertar através de você, ele não irá falar essas palavras a você? Agora, Pai, glorifica-me junto contigo, com a glória que nós tínhamos antes que o mundo existisse. É questão de despertar da sua verdadeira identidade, meu amigo. Humanamente falando, você nasceu aqui. Espiritualmente falando, você nunca saiu da eternidade. Pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 46 a 47, está escrito que o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus. O Senhor dos céus, o segundo homem, este que é o próprio Deus, que é o Criador de tudo, nunca saiu da eternidade. Da mesma forma
que você não sai da sua cama ao entrar dentro do sonho. É questão de despertar da sua verdadeira identidade, para você ser glorificado através do Filho. Por isso, que no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, acrescentou Paulo, e porque sois filhos, sendo que o Pai e o Filho são um só, então, porque você é Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Com qual propósito? Para te despertar, pois o Filho clama, meu Pai, ou seja, Abba Pai, meu Pai. O Filho está clamando exatamente a você. Meu pai, por que dormes? Conforme consta no livro de Salmos, capítulo 44, versículos 23, aonde disse o salmista, desperta, ó Senhor, por que dormes? Este é o papel do filho. O filho precisa ser gerado por você aqui, neste mundo, meu amigo, para te despertar, pois quando o verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através do corpo. E desta forma, Deus passou a dormir através do homem. Até porque no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, está escrito, ou não sabeis que sois templos de Deus, aonde o Espírito de Deus habita. Ou seja, o Espírito de Deus, ele deitou dentro do homem para dormir. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. E ele está sonhando neste exato momento, que ele é você. E ele não consegue despertar, porque eu estou falando de você. Você não consegue despertar, porque você acredita ser o corpo. Mas o corpo e a consciência do corpo se trata apenas de uma manifestação inconsciente do Senhor neste lugar. É o Senhor que está dormindo através do corpo. E é você que está no corpo, pois você e Deus são um só. Pois o Pai e o Filho são um só. Por isso que o Filho precisa ser gerado por você. O Filho é o poder e a sabedoria de Deus, que precisa despertar para que você retome a sua verdadeira identidade. Até porque, meu amigo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, está escrito, Felipe encontrou Natanael e lhes disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Ele encontrou o Cristo, que estava no Pai. Sim, Felipe encontrou exatamente a Cristo e Cristo estava junto do Pai. Pergunta, aonde foi que Felipe encontrou a Cristo? Vamos ver? Livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 27. Disse Paulo, o mistério que esteve oculto em todas as gerações e em todos os séculos, isto é, Cristo em vós. Ou seja, se Cristo está em nós, então Felipe encontrou Cristo em si mesmo. Mas Cristo sempre está junto do Pai. Até porque o próprio Cristo disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para o Pai. Ou seja, Cristo está exatamente em você. Pois você é o Pai, meu amigo, o mistério que esteve oculto durante todos os séculos e entre todas as gerações. Isto é, Cristo em nós. E Cristo sempre está junto do Pai, pois você é o Pai, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós. Pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Você vive, se move, existe através de Deus, pois foi Deus quem se fez carne. E quem está vivendo, se movendo e existindo através de Deus é o Filho, que é Cristo, que está no Pai. E quem está no Pai, que é o corpo, é exatamente você, que é o próprio Cristo, que é a sabedoria e o poder de Deus, que se encontra dormindo na carne. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, está escrito, vós sois o corpo de Cristo, vós sois o templo de Deus, aonde Deus habita. Quem habita no corpo é você, pois você é o próprio Deus que está dormindo na carne. Este é o sonho de Deus, meu amigo. Você precisa despertar da sua verdadeira identidade. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus. O único Senhor dos céus é Deus. E esta é a sua verdadeira identidade. Você apenas entrou, ou você apenas despertou no mundo dos mortos. Mas precisa despertar. Você precisa ascender aos céus para recuperar a sua verdadeira identidade. Pois no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, está escrito, ele está vestido com um manto envolto em sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Quem está vestido com um manto de sangue é exatamente o Senhor, que é Cristo, pois Cristo é o Senhor. E o manto de sangue que Cristo está usando é este corpo. Este corpo é um manto de sangue. Cristo está usando este corpo para existir neste lugar.
pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Até porque no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 24, está escrito: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados se não credes que eu sou. Se você não acreditar que a história de Cristo, que a história de Deus se tornando carne é a sua história, você irá morrer errando o alvo, pois pecado é errar o alvo. Você está errando, acreditando que você não é o próprio Deus, pois o próprio Jesus afirmou: está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Sim, todos vós sois deuses, porém morrereis como homens. Jesus era Deus e morreu como homem. Se você é o próprio Deus, podemos entender perfeitamente que você também irá morrer como homem. Mas de fato você nunca morrerá, pois a sua verdadeira identidade sempre esteve nos céus. Você pode morrer dentro do sonho, mas isto não afeta a sua existência. Pois se há corpo natural neste lugar, também há corpo espiritual na eternidade. O seu verdadeiro ser, a sua verdadeira identidade, está nos céus. O que vai morrer aqui no mundo das manifestações é apenas a ilusão do ser, assim como você morre dentro do sonho. Mas o que morre dentro do sonho é apenas a ilusão, a sua manifestação. Pois se há corpo da ilusão dentro do sonho, também existe o corpo eterno para o lado de fora. O corpo real também nunca está dentro do sonho. O corpo eterno não morre. O que morre é a manifestação do ser. O seu corpo é apenas as vestes que Deus está se utilizando para existir neste lugar. E a sua personalidade humana é apenas uma máscara. A sua identidade pessoal é uma máscara que está ocultando, é um véu que está fazendo separação entre você e a sua verdadeira identidade. Assim como dentro do sonho, você não é capaz de se recordar da sua verdadeira identidade, o mesmo está se repetindo aqui, pois você não é o corpo-mente. Você não é a identidade do corpo. Você não é os seus pensamentos que se encontram neste lugar. Você é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, que precisa despertar, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então você entenderá que você e Deus são um só, pois o Pai e o Filho são um só, meus amigos. Pensam e reflitam sobre este assunto. E até o próximo vídeo.